Sobre o PL dos motoristas por aplicativo, a gente conversa agora no Agora CNN com Leandro Cruz, que é presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Motoristas por Aplicativo, e com Duda Souza, presidente da Associação de Motoristas por Aplicativo de São Paulo. Boa tarde a ambos. Aqui no nosso painel a gente faz a mesma pergunta a ambos e dá o mesmo tempo para que haja aí uma paridade de armas. Eu vou começar perguntando principalmente ao Duda. Duda, você é a favor ou contra o PL 12 e por quê? Sou totalmente contra, porque o PL 12 ele traz sérios problemas para a classe. Dentre elas, a inclusão de sindicalistas, né, muitos sindicatos, e além de o projeto ter várias inconstitucionalidades. Ele é repleto de aberturas para empresas fazerem o que querem, não traz autonomia real para o motorista e, pelo contrário, trava ele ainda mais. Reduz os ganhos através da liberdade que as empresas têm em precificar e o pagamento das altas contribuições. O projeto não tem mecanismos para a segurança do motorista e também não tem benefícios. Ele tira a segurança jurídica do motorista e coloca os motoristas à mercê de empresas e sindicatos. Agora eu faço a mesma pergunta ao Leandro. Leandro, você é a favor ou contra o PL 12 e por quê? Boa tarde, Gustavo Euribe, boa tarde também ao Duda, né? Nosso companheiro aí de luta de rua. Sou totalmente a favor, né? E a gente vê que a própria fala do Duda, ele contradiz o próprio projeto. Quando ele fala que tem muito sindicato, está na Constituição. Não adianta falar que vocês não querem sindicato, está na Constituição. Quem representa a categoria é o sindicato. E quando ele fala que não tem segurança jurídica, o que não tem segurança jurídica é nos dias de hoje. Eu falo isso com muita tranquilidade, Gustavo, porque nós temos mais de 6 mil processos contra as plataformas. O processo de IPI, quando os trabalhadores contraíram a doença Covid, quem entrou com o processo para as plataformas pagar os 15 dias que eles ficaram paradas foi o movimento sindical. Então, o que eu acredito que assim as pessoas eles começam a levar as fake news para a rua, atrapalhando o modelo do projeto. O projeto ele precisa de emendas. Agora, ele não pode falar que o projeto de lei desclassifica a regulamentação, né, que o PL ele tira o poder do trabalhador. Não tem poder hoje. Você tem ideia, hoje o trabalhador que é excluído, ele fala com o robô para tentar ativar novamente a conta dele. Com esse projeto de lei, é vedado que as empresas podem fazer isso de forma robótica, eles vão ter que vir para uma mesa de negociação, onde o sindicato vai colocar dentro dos acordos coletivos e as convenções coletivas as regras para eles poderem operar aqui no Brasil. Os caras estão 10 anos aqui no Brasil, sem nenhum tipo de regulamentação, fazendo o que quer. Aí quando vem um governo, coloca uma regulamentação, as pessoas vêm contra a própria lei, não, eu acho que chegou o momento, e aí eu peço para o Lula, para o Duda, ele fazer uma reflexão. Vocês têm que vir para o campo das ideias e não levar fake news. E vocês têm que vir trazer emendas para o projeto. Eu sou contra o projeto. Esse aqui foi o único governo que colocou essas plataformas na mesa de negociação, Duda. Não podemos ser irresponsáveis. Quantos motoristas já morreram perdendo a vida? Quantos mães de família, pais de família hoje estão desamparados? E isso aí a gente não vai suportar. Nós, do sindicato, queremos sim uma regulamentação justa e honesta para os trabalhadores. Porém, nós temos que entender que não é só o querer do sindicato. Isso aí teve a mão do sindicato, teve a mão dessa empresa e teve a mão do governo. Agora, o que nós devemos fazer? Apresentar emendas para melhorar o projeto. E nisso aí, o sindicato tem competência para fazer isso, o Duda tem competência para fazer isso. Acho que chegou o momento da união da classe trabalhadora poder levar as emendas e melhorar o PL. Isso sim, eu estou de acordo. Vamos para a segunda rodada agora de perguntas. Vou começar novamente com o Duda. A remuneração mínima não é uma garantia de que os trabalhadores vão receber um valor justo? Não. O que acontece? Os ganhos mínimos, ele veio e vai gerar sérios problemas para a classe, como já está acontecendo, tá? Os motoristas, eles já estão identificando que os algoritmos já estão modificando os valores das corridas, tá?
Então, os valores mínimos por hora, ele foi criado apenas para a composição da arrecadação da Previdência, para terem uma base de cobrança da contribuição da Previdência. Quem escreveu esse artigo estava atrás de uma mesa, de uma sala de escritório, não estava atrás de um volante para entender que os ganhos mínimos do motorista, por hora, não vai pagar a conta. Além do fato de que esse valor mínimo já se transformou, né, como eu falei, em piso, praticamente em piso. Então, já o que acontece? Eu tenho para mim que a forma que as empresas estão trabalhando os valores das corridas está domesticando os motoristas para que, quando essa PL for sancionada, o motorista já está acostumado com esses valores baixos e não consiga aí ter reação para poder barrar essa questão, né? O ministro, ele fala muito em relação a essa questão das corridas, e aí o que acontece? Ele fala que é mentira, né? Nós estamos falando mentira, assim como o Leandro falou, muitas fake news e tal. O ministro falou dentro da CNN que os ganhos do motorista eram R$ 32 por hora, mas ele esqueceu de falar que é R$ 32 por hora trabalhada, tá certo? E dentro dessas 32 horas, desses R$ 32 por hora, desculpa, é dividido esse valor para R$ 8,00 para o motorista e R$ 24,00 para os insumos, sendo que dentro desses R$ 24,00 aí de insumos, também tem que aplicar a taxa cobrada da empresa em cima do motorista, tá? E não tem como fiscalizar, como o ministro falou, não, se ficar mínimo, a gente vai para cima e vai... A PL, ela não coloca mecanismos para poder aí fiscalizar e punir a empresa que faz isso. E o outro detalhe, a empresa, ela vai estar dentro da lei, porque a lei só propõe o mínimo de R$ 32,00 por hora. Então, se as empresas trabalhar em cima do mínimo, nem o ministro, nem os sindicatos, ninguém pode fazer nada, porque ela vai estar dentro das regras. Então, o ministro está se equivocando, ele fala muito em fake news, mas ele também está soltando fake news, tá certo? Principalmente também na fala da Previdência. O valor de 32 é para a Previdência, tal. O que acaba acontecendo? Vocês vão entrar nesse mérito ou já posso falar? Eu acho que a gente precisa agora dar o mesmo espaço para o Leandro sobre a mesma pergunta. A gente vai entrar ainda um pouco mais na entrevista do ministro. Leandro, a mesma pergunta. A remuneração mínima não é uma garantia de que os trabalhadores vão receber um valor justo? Você vê como que é, né? A desinformação ela é completa. O meu amigo Marlon aí, que está ao outro lado, ele não tem a realidade do Brasil. Ele não tem a realidade do Brasil. Só para você ter ideia, Gustavo, tem estado que ganha de 27 a 30 reais a hora. Hoje em dia, trabalhado, não consegue fazer mais. Por causa do Estado, por causa da Receita, por tudo isso. E quando ele fala que o R$ 32,10 é o teto, mais uma mentira, pô. É isso que o trabalhador tem que entender. Nós colocamos lá que R$ 32,10, e levando em consideração o Brasil, lá no Natal, o pessoal recebe de 27 a 30 reais. Nós não podemos ter responsabilidade. Quando a gente faz um projeto de lei, nós fazemos para todos os trabalhadores, que são 1,5 milhão de trabalhadores. Isso aí que ele fala é uma grande inverdade novamente. Porque não adianta a gente ficar levando inverdade para o trabalhador. Cada dia que passa, as empresas vêm mais sucateando o trabalhador. E aí ele me fala que não vai ter transparência. No próprio PL, fala que vai ter transparência. Só para você ter ideia, ao longo do mês, no final do mês, vai ter que dar um orelite para o trabalhador, uma folha onde diz o que ele trabalhou, quantas horas ele trabalhou, quantas corridas ele trabalhou e o que ele ganhou por hora. Se ficar abaixo do 32,10, a empresa é obrigada a ressarcir o restante. Vamos supor, se ele fez R$ 20, a empresa é obrigada a colocar R$ 12,10 por hora que a empresa não pagou. Aí eu falo,
Ah, mas aqui em São Paulo a gente faz um pouco mais do que 32,10. Vocês podem fazer o tanto que vocês quiserem. Se vocês fizerem R$100, R$200, R$1.000 a hora, é o trabalho de vocês que vai dar. Agora, o que nós não podemos deixar as empresas operar do jeito sem nenhum tipo de regulamentação. Por que eu falo isso? Só para você ter ideia, as empresas elas começam a soltar hoje, se ela quiser soltar hoje uma corrida de R$1, ela pode soltar, porque não existe regulamentação. A partir do momento que tiver uma regulamentação que a empresa não pode pagar 32,10 a hora para o trabalhador, ela vai ter que começar a olhar daqui para cima. E a transparência existe, porque todo final do mês o trabalhador vai ter uma folha do que ele fez no mês. Aí quando ele fala que não vai ter a fiscalização e muito menos a transparência, e aí que está mais uma mentira. O Ministério do Trabalho ele vai fiscalizar. E se a empresa não estiver operando dentro do conforme da PL, será multada e uma multa pesada, pesada. E aí eu falo até para o Duda, falei, Duda, não adianta, meu amigo, não adianta vocês achar que isso aqui é um campo da política, isso aqui é um campo dos trabalhadores. Falar que não tem transparência, tá lá no PL. Falar que não vai ter fiscalização, está no PL, pô. Eu acho que chegou o momento da gente levar a verdade para o trabalhador. Esse é o meu papel e é o seu papel, Duda. Não é levar em verdade. Ah, mas ele não gosta do PL, não gosta do sindicato. É um direito seu. Mas não é um direito seu levar mentiras. Pega o PL, lê novamente e leva a informação correta para o trabalhador. Vamos à última rodada agora do nosso debate. Novamente, Duda agora com a palavra. O ministro do Trabalho disse aqui à CNN Brasil que há muita notícia falsa sobre o tema e que há muitos pontos a serem esclarecidos. Vocês estão dispostos, abertos a conversar com o governo federal? Olha, só concluindo aqui uma resposta rápida aqui para o nosso amigo. No ano de 2023, a empresa Uber contabilizou 44 bilhões de corridas. Eu gostaria de saber como é que o governo vai conseguir fiscalizar 44 bilhões de corridas, tá? Em relação a falar com o ministro, o que acontece? O ministro, ele está irredutível desde o começo da criação desse projeto. Ele nunca liberou o acesso para nós entrarmos e a contribuir para a construção desse projeto. Fecharam tanto para as associações quanto para os deputados, que incluindo o deputado Daniel Agrobon, que é o presidente da Frente Parlamentar dos Motoristas de Aplicativos, e só liberou os sindicatos. Sindicatos nas quais não tem carta sindical. Então, o ministro tem ciência disso, né? E, mesmo assim, não liberou acesso para ninguém. Ele está aí falando nas mídias, mas em nenhum momento ele sugere essa colocação, tá certo? Eu acredito que se o ministro realmente estiver com essa boa vontade, sim, nós podemos sentar com ele, tá certo? Eu acredito, só para finalizar, que essa LP 12, na qual eles falam que ninguém tinha nada, a classe não tinha nada, eles estão equivocados, porque a PLP ela já é um projeto de lei complementar, ou seja, ela já vem de uma outra lei, que já tem uma regulamentação, tá certo? A PL 12 é apenas um complemento. Então, esse discurso de falar, não tinha nada e tal, isso aí não voga, tá certo? E, bom, eu acho que é isso. Nosso amigo aí, o Leandro, eu agradeço ele por comparecer, tá certo? E tamo junto. Só a última pergunta agora, o mesmo espaço ao Leandro, então. Mesma pergunta, Leandro. O ministro do Trabalho disse aqui à CNN Brasil, ao Yuri Pita, que há muita notícia falsa sobre o tema e que há muitos pontos a serem esclarecidos. Vocês estão dispostos, abertos a conversar com o governo federal? Com certeza, mesmo porque eu sempre estive com o governo federal. Né? O Duda já veio até o sindicato e está aqui aberto as portas, tanto para o Duda, para outras lideranças que queiram trazer contribuição para o PL. Eu acho que isso aqui é um conjunto da obra. Aqui não tem divisão entre Duda e Leandro. Tem Duda e Leandro tentando melhorar a vida do trabalhador. O que nós não podemos deixar é a empresa fazer o que elas vêm fazendo hoje. Eu acho que é isso que nós estamos de acordo. Agora, sim, tem coisas que a gente temos que ter muita clareza, o Duda.
O PL que existe hoje é o PL que favorece as plataformas. E você sabe disso. Tanto é que as plataformas fazem o que quer, o trabalhador é meu espaço de voz, Duda. Só o Leandro agora. É meu espaço. Não, você acaba com o meu raciocínio aqui também. Tá? Então, o PL que existe hoje, ele não protege o trabalhador. Se protegesse o trabalhador, ele não teria 6 mil processos contra as plataformas. Eu não teria 6 mil processos contra as plataformas. E você vê que o ataque sempre é em relação ao sindicato. Tem que debater o PL. Temos que debater o PL, que é isso que o trabalhador quer entender de mim e de você. Quando você fala, o Leandro não tem carta sindical. Peraí, eu não tenho carta sindical, mas eu tenho uma instituição constituída pelo trabalhador, foi votado. Você tem acesso a tudo isso. Você acompanhou, você teve no meu sindicato. Aí quando você fala que o Leandro não tem carta, mas nós temos a federação, a confederação e as centrais sindicais. E as associações foram convidadas, sim, através das centrais. As centrais falaram assim, Gustavo, que é importante saber isso. Tanto é que você depois vai ver no GT dos grupos dos motoboy. Lá tem a associação lá. Só que as centrais falaram, toda associação, todo agrupamento, toda liderança que quiser contribuir com um projeto de lei tem que procurar o sindicato, porque o sindicato tem a prerrogativa da Constituição. Então é isso, não adianta, Duda, você dar risada, Duda. Você está no Brasil, meu amigo. O Brasil é assim, a Constituição é assim. Agora, se você achar que a Constituição está errada, você tem que mudar a Constituição. E não existe PL algum que proteja o trabalhador hoje. Se tem, eu não conheço. E eu acho que o trabalhador também não conhece. Senão não estava tendo tanto problema junto ao trabalhador como tem hoje. Agora eu não conheço, desconheço. Quero saber qual é esse PL. Nós conversamos com o Leandro Cruz, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Motoristas por Aplicativo, e com o Duda Souza, presidente da Associação de Motoristas por Aplicativo de São Paulo. Muito obrigado pelo diálogo. Democracia é isso, pontos divergentes que são discutidos agora para chegar a uma convergência. Muito obrigado pela presença de todos no Agora CNN.